Olá, graças a Deus, mais uma grande oportunidade, mais um dia que Deus nos permite poder estar realmente a fazer aquilo que lhe agrada. E mais uma vez a nossa leitura bíblica, nossa devoção ao nosso Deus, nosso devocional. E quanto mais assim nós fizermos a vontade do nosso Deus, orando, clamando, crendo, confiando, sabendo que Ele é o único que pode realmente nos abençoar, nos surpreender, nos prosperar ainda muito mais. E como dando a continuidade à nossa leitura bíblica, 2 Crônicas 7 e 8, estarei lendo hoje. Como lemos no capítulo anterior, o Salomão fez a oração, a dedicação da oração ao templo. E aqui no 7º diz assim: E assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. E quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha, imagine essa imagem, todo mundo no templo de Deus, naquele momento onde Salomão tinha acabado de construir, feito as orações, os sacrifícios, enfim, tudo conforme ordenava a lei. E Deus se agradou da oferta, da maneira como Salomão ele orou, como ele buscou o Senhor, por sabedoria, entendimento, apenas revelação, não pediu ouro, não pediu prata, não pediu riqueza, nada. Ele apenas queria conhecer mais a Deus. E naquele momento Deus então se manifestou e derramou unção naquele lugar, tanto que encheu o templo que ninguém podia entrar no templo. E viram então o fogo do céu descendo, e assim adoraram o Senhor, e dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram mais sacrifício ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram os seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, tinha feito pelo rei Davi, para louvar o Senhor, cantando: O seu amor dura para sempre. No outro lado da frente, para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas, e todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos. Olha só, tanto que foi a abundância, não comportava as ofertas de cereal e as porções da gordura. Durante 7 dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebon-Hamat até o ribeiro do Egito. E no 8º dia realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. Tanto era abundância de carne, enfim, tudo que foi sacrificado ao próprio Deus. E no 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, e todos se foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo. E quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real, executando tudo bem conforme pretendia realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo de sacrifícios. Pois se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão.
E se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus decretos, às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus decretos, os meus mandamentos que dei a vocês, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desrasgarei Israel da minha terra. Vou tirar Israel da minha terra que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome, para que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos que passarem por esse templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a essa terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, que o tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhe cultos. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Então Deus deixou muito bem claro que se meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, onde tiver os seus pecados, enfim, se humilhar, se arrepender e vir até mim, eu vou realmente ouvir a oração neste lugar, vou abençoar, vou dar a vitória. Tudo Deus ele faz, conforme hoje Jesus veio para nos dar a vitória da mesma forma, do mesmo jeito. Mas se deixarem, se afastarem, assim ele vai destruir, ele vai permitir, seja objeto de vergonha, de zombaria, enfim, de riso. E nós precisamos apenas estar atentos a obedecer literalmente a voz do nosso Deus. E aqui no capítulo 8 fala os outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado, e nela estabeleceu os israelitas. Depois atacou Ramate Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Ramate. Reconstruiu Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas. E também a Balate e a todas as cidades armazéns que possuía, e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. E todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, e nisso continua até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefe dos seus capitães, comandante dos seus carros e condutor dos seus carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entra o arco do Senhor são sagrados. Olha só que temor Salomão tinha em levar uma filha do Egito para lá. Enfim, sobre o altar do Senhor que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações que Moisés acerca das ofertas diárias, dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, as festas das semanas e as festas das cabanas. De acordo com a ordem do seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas e os levitas para conduzir o louvor e ajudar os sacerdotes, conforme as determinações diárias. E também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até o seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Eilat, no litoral de Edom, e Hiram enviou-lhe navios
comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Olha só que grandeza, quando Deus se agradou realmente de Salomão, esse rei que realmente ele foi obediente às leis de Moisés, a toda a forma, maneira como deveria ser feito as festas, tudo o que deveria ser feito de holocaustos, enfim, sacrifícios, com os sacerdotes, com os levitas, enfim, Deus foi o abençoando de uma forma maravilhosa. Imagina então o ouro que foi trazido, tudo que ele já tinha usado, tudo que ele tinha já de poder, mais 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão chegar, trouxer de lá o ouro de Ofir, e aonde então Deus ele faz, além do que pensamos ou imaginamos. Mas se o deixarmos, ele também nos abandonará. Então, se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Se nós pedimos, nós vamos receber. Se nós realmente batemos, a porta vai ser aberta. Então, quanto mais nós buscarmos e clamarmos em Deus, Deus vai sempre nos fazer justiça e nos trazer resposta, nos trazer realmente paz, alegria, felicidade. Tudo é um plantio, tudo é realmente uma forma de você plantar, você semear, e com certeza você há de colher muito mais do que você possa imaginar. Você faz algo para o Senhor, Ele faz para você até 100 vezes mais. Deus ele faz coisas que nos surpreende, que nos abençoa, que nos prospera, que nos leva para um outro nível, um outro patamar de vida. E assim, quanto mais nós cremos e confiarmos no Senhor e na sua palavra, que é santa, que é verdadeira, mais Ele há de nos surpreender e de nos abençoar ainda muito mais. Amém? Vamos louvar nosso Deus, sempre adorando Ele, clamando, buscando, e com certeza Ele há de nos surpreender de forma abundante. Lembre que assim eram as ordens do Senhor, quando era para ser feito, tudo para o templo, era com decência, com amor, com qualidade, com excelência e com louvor, com adoração ao nosso próprio Deus. E assim precisamos estar diariamente fazendo para que Ele possa se agradar de cada um de nós, nossas atitudes, nosso coração, nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor amado Pai, mais uma vez eu te agradeço por este momento, por essa palavra, por essa direção, que eu creio, Jesus, que o Senhor tem o melhor ainda, de muito mais revelações para cada um de nós, que possamos sim entender, compreender, meu Pai, a Tua palavra. Até essa mensagem de 2 Crônicas 7,14 é uma mensagem muito pregada, meu Pai. Então nós pregamos isso, meu Pai, na época da pandemia. Se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos, o Senhor vai nos ouvir, vai nos trazer a vitória, a resposta. Deus, o Senhor vai abrir os céus, do céu janelas, vai derramar muitas bênçãos sobre nós. Então eu creio que o Senhor está trabalhando e vai trabalhar e realizar ainda muito mais, ó Pai, sobre as nossas vidas, porque o Senhor é poderoso para isso e muito mais, ó Pai. Então abençoa, consagra a nossa vida, é o que eu lhe peço, e aquele que eu já lhe agradeço, ó Pai, com a certeza da sua operação sobre as nossas vidas, sempre, sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembre-se que você precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, orações, em nome do Senhor Jesus.